Boa noite, pessoal. Muito prazer estar com vocês. Aqui quem fala com vocês é Mário Castro, sou Global Marketing Head da NetWire. Tenho o prazer de receber hoje aqui a Bárbara Eliodora, nossa palestrante de hoje. Muito obrigado, Bárbara, por aceitar o nosso convite. E antes de passar a palavra para a nossa speaker de hoje, explicar um pouquinho para vocês que esse é um programa chamado Global Connections. A gente vai ter oportunidade de estar junto com vocês em outras situações aqui no Global Connections. No final, eu já vou comentar com vocês alguns dos nossos palestrantes, como o Wilson Borges, que foi diretor muitos anos da Pfizer, foi presidente da Medley e de algumas outras empresas globais, né, algumas farmacêuticas globais. Vamos ter pessoas participando de outras empresas, como Tramontina, Korn Ferry, e temos diversos formatos. Hoje nós vamos ter um formato um pouco mais expositivo pela Bárbara, ela tem bastante experiência, ela passou pela área de marketing na 3M, passou também hoje ela está na área de treinamento, né? Ela prepara treinamentos, ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho mais, ela tem um MBA também, então lembrar, antes de passar novamente a palavra aí para a Bárbara, lembrar que o patrocinador principal, né, o nosso sponsor é a NetWire, é uma empresa que faz projetos globais de conteúdos. Nós somos uma empresa de criação e gerenciamento de conteúdos para empresas que querem internacionalizar os seus conteúdos, fazer treinamento, algumas campanhas de marketing e diversos outros conteúdos. Somos uma empresa que fazemos tradução para o mundo inteiro, né, para línguas do mundo inteiro. Então agora, voltando aqui para a nossa live, para a nossa convidada, quero passar o tempo para ela. Hoje ela vai trazer um tema super relevante, super importante para todos nós, profissionais, todos os departamentos trabalham com conteúdo, e a Bárbara vai falar um pouco sobre 6 principais passos na criação de conteúdo. Prestem bastante atenção, e especialmente ela vai já autorizar vocês aqui a tirar o print de tela, ela vai trazer ferramentas muito úteis para o processo de criação de conteúdo. Então, Bá, mais uma vez, muito obrigado. Eu chamo ela de Bá porque a gente trabalhou junto no passado, tenho essa intimidade, mas a Bárbara é uma pessoa muito bacana, vai trazer muitas informações. A palavra está contigo, Bá. Obrigada, obrigada. Para mim é uma honra ter sido convidada, não só por já termos trabalhado, mas porque já somos amigos, e foi muito legal você trazer esse tema. Mas não vou falar que foi fácil, não, foi desafiador, porque falar de conteúdo tem uma gama de coisas. Poderia falar de inbound marketing, poderia falar de redes sociais. E aí, quando você falou, eu falei, puxa, como é que eu posso tornar isso um pouco mais simples, né, para quem está assistindo? Porque a gente tem aqui um público diverso, né? A gente não tem uma pessoa que está iniciando ou uma pessoa que já iniciou. A gente tem avançado, básico, intermediário. Então, o que eu pensei? 6 principais passos para tornar isso mais fácil. Para quem já faz conteúdo, talvez você não conheça uma outra ferramenta. Eu trouxe aqui alguns vídeos também para alguns cases bacanas que eu gosto muito para compartilhar com vocês. E para quem nunca trabalhou com conteúdo, eu tornei fácil para vocês criarem. Porque eu já tive essa experiência, apesar de trabalhar na 3M, eu já dei apoio para 2 amigos que hoje estão engatinhando sozinhos, já estão. Eu espero que ela esteja aí também, a Tami. E é uma metodologia que eu já implementei e eu acho que pode dar certo para você. Então, vamos lá, né? Eu já estou enrolando muito. Deixa eu ir. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, né? Quem é a Bárbara? Bom, eu sou formada em administração, já trabalhei em financeiro na BASF, já fui estagiária na BASF, e aí depois eu migrei para uma outra empresa, fiz iniciação científica enquanto eu estudei na PUC, e depois eu entrei numa outra empresa de energia, nada a ver com o ramo que eu estou atualmente, e ali eu me encantei por marketing. E quando eu me encantei por marketing, eu falei, eu preciso estudar mais, né? E aí eu fui fazer o INSPER, e enquanto eu fiz o INSPER, eu fui contratada pela KCI, que foi adquirida pela 3M, e aí eu entrei no mundo do marketing e de medical device. Entrei no mundo médico, né? O mundo mágico da medicina, né? De profissionais de saúde. E depois disso, eu estou há 5 anos, né? E durante esse tempo também concluí o MBA na FGV esse ano.
e foi muito legal. Foi em marketing e mídias sociais. Então, muito desse conteúdo eu trouxe, inclusive, embasado no que eu aprendi. Então, estou compartilhando aqui um pouquinho do que eu aprendi. Bom, eu estou há 4 anos no departamento de educação médica. Eu tenho um time incrível que eu trabalho. E qual é a minha responsabilidade ali, né? A minha responsabilidade é fazer treinamentos. Deixa eu puxar aqui. Opa, peraí. A minha responsabilidade é colaborar para elevar a prática clínica de profissionais da saúde e trazer treinamentos. Então, eu trabalho com eventos educacionais, não é evento promocional, mas não deixa de ser uma experiência do consumidor, que é a minha paixão, honestamente. Aqui é o Momento Fofura, esse é o Theo, eu sou mãe do Theo. O Theo não está aqui, né? Porque ele gosta de falar nas minhas reuniões, então ele está com a avó nesse momento. E também uma outra paixão minha, que é viajar e fotografia. São 2 coisas que eu amo. Eu amo conhecer lugares novos, eu amo ter uma experiência diferente, aprender algo novo. Então, eu gosto muito, sou muito engajada nesse sentido, né? E também quem não gosta de viajar, vamos combinar. Bom, e aí, como eu estava explicando no início, eu trouxe para vocês 6 passos. E aí eu começo pelo primeiro passo, que é a definição dos objetivos. Essa parte é crucial. Por quê? Ter claro os seus objetivos é entender como você vai se comunicar com o seu cliente. Eu esqueci de mencionar que durante a minha apresentação, vocês vão ver que tem algumas frases em azul. Essas frases, dentro dos passos, são os nossos objetivos. E aí vocês vão ver que dentro dos nossos objetivos tem as ferramentas. E aí eu convido a todos, pode tirar print, tirar foto, enfim. Eu recomendo para quem não tem essa ferramenta e quiser aplicar, fica à vontade para tirar uma foto aí. Então, voltando aqui nos objetivos. Quando a gente fala de objetivo, a gente fala de propósito até da empresa. A gente fala da missão. E aí, eu pergunto para você, né, que está assistindo, por que você trabalha com o que você trabalha? Quais são os seus principais valores? E por que seus clientes deveriam te escolher? É bem difícil responder essas perguntas, porque geralmente a gente sabe responder o que a gente vende e como a gente vende. E é aí que eu trago a primeira ferramenta para vocês, que é o Círculo Dourado. O Círculo Dourado é uma proposta do Simon Sinek. Para quem já conhece, ele é o autor do Comece pelo Porquê. E ele exatamente instiga você a pensar no porquê você faz o que você faz. No mundo corporativo, a maior parte das empresas, elas entendem o seu quê. O que é o seu quê? O seu produto, o seu serviço. Então, o que você vende? Mas, opa, pulei aqui. Já dei spoiler, foi sem querer. Mas, alguns ainda sabem explicar o como, ou seja, a maneira como você vai vender aquele produto ou serviço. Você consegue falar as características e benefícios do produto com muita facilidade, mas nem sempre você sabe explicar o porquê que você vende aquilo, que é o grande desafio, ou seja, a existência do seu negócio, o motivo de você existir. Quando você deixa claro o motivo pelo qual o seu negócio existe, o porquê que você faz aquilo, e você e só depois você foca nas soluções oferecidas, a chance de você gerar empatia e confiança é muito maior. E fidelizar também. Porque o cliente sabe quando você realmente acredita naquilo que você está vendendo, naquilo que você está apresentando de solução. E geralmente as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E aí eu vou falar mais para frente um pouquinho de neuromarketing, que a gente... Eu não vou dar spoiler, não, já estava dando spoiler, porque eu, quando começo a falar, eu fico assim. Então, aqui fica o primeiro exercício para vocês. Por que você faz o que você faz? Você provavelmente tem uma paixão, uma ligação. E é aí que você vai se conectar e vai conseguir transmitir uma mensagem para o seu cliente. Bom... eu vou pedir para a Isa e para o Mário passarem esse primeiro vídeo. Esse vídeo é do Google e aqui vocês vão entender, vai ficar muito claro para vocês o porquê do Google. A gente acha que o Google é um buscador. Não, o Google é muito mais do que isso. O Google, ele busca facilitar a sua vida. Então, aqui você vai ver exemplos de quando você tem um problema, o que você faz? Você dá um Google. Quando você está procurando um lugar,
Você faz o quê? Você dá um Google. Ele, além de facilitar a sua vida para encontrar o que você precisa, ele também facilita outros negócios. Então, eu queria pedir para o Mário e para a Isa, porque eu estou falando demais, vamos pôr o vídeo aqui do Google, por favor. Bom, então, aí fica bem claro qual é a razão do Google existir, né? Eles além de terem a sua função muito bem definida, eles também trazem o seu porquê muito claro e a forma como eles se comunicam é muito emotivo. Então, quando você encontra o seu porquê, você consegue transmitir exatamente qual é o seu objetivo de negócio e como atender uma necessidade. Bom, esse foi o primeiro passo. Eu convido a todos a perguntarem o porquê que vocês fazem o que vocês fazem. Eu vejo muito propósito no trabalho que eu tenho. Eu vejo que ali a minha missão não é só fazer treinamento. Ali é melhorar a prática clínica deles. Então, quando a gente traz um treinamento, quando a gente traz um profissional da saúde para falar com outros, aquele profissional que tem boas práticas e ensina a outros, você está compartilhando conhecimento, você tem uma missão muito maior do que só vender produto. O vender produto no meu trabalho é uma consequência das boas práticas clínicas. Mas quando a gente faz uma educação de qualidade, e isso eu, Gabriel, Breno, que é o meu time aqui no Brasil, quando a gente entrega um trabalho de qualidade, a gente comemora muito, porque a gente sabe que a gente atingiu um propósito muito maior do que só a venda de um produto. Bom, então agora eu vou para o segundo passo, que é a persona. Quem é a persona? A persona é a pessoa que eu estou falando. E por que eu estou falando com essa pessoa? Aqui, nesse segundo passo, o nosso objetivo é criar a persona. Então, eu vou dar duas formas de vocês criarem essa persona, que nada mais é que o seu cliente. Mas o que a gente faz? Ao invés da gente colocar todos os clientes num saquinho, a gente cria como se fosse um avatar. A gente cria uma pessoa e a gente entende muito melhor sobre ela. Então, aqui, eu vou trazer... antes de trazer as ferramentas, deixa eu explicar o que a gente precisa observar na persona. A gente precisa entender os hábitos. Deixa eu só voltar aqui uma tela para mim. A gente precisa entender os hábitos. A gente precisa ver as dores, as necessidades, como criar conexão. Isso o Google mostrou agora nesse case que eu mostrei para vocês. O estilo de vida e quem são os influenciadores ao redor dessa pessoa. E como que a gente faz isso? É muito simples. A gente pode fazer uma pesquisa qualitativa, vai lá, faz uma pesquisa com perguntas abertas para entender mais a fundo as necessidades dessa pessoa. A gente vai a campo, a gente pode fazer entrevistas, podemos fazer um advisory board ou um focus group com um grupo de pessoas e debater sobre algum assunto. Enfim, aqui a ideia é focar nas experiências dos usuários, principalmente nas emocionais. E aí eu venho com a segunda ferramenta, que é o mapa de empatia. O mapa de empatia, ele é uma ferramenta do Design Thinking. E ali, o que você faz? E isso já foi aplicado, inclusive eu já fiz esse exercício dentro da 3M, foi muito legal. O Gabriel que trouxe essa ferramenta para a gente. E o que a gente fez? A gente imprimiu isso num A4 e pegou post-its e foi resolvendo cada parte. Então, o que o seu cliente pensa e sente, o que o seu cliente vê, o que ele faz, fala e faz, o que ele escuta. E aí é muito importante que você tenha bem claro que não é o que você acha,
é o que ele faz. Você tem que ter a certeza de que ele pensa e sente, que ele vê, que ele fala e faz isso. Ou seja, numa conversa você consegue detectar esses pontos. E aí você consegue desenhar um pouco melhor essa pessoa. E aí você consegue ver as dores e os ganhos. E nessa parte das dores e dos ganhos, é aí que você consegue se comunicar melhor com ele. Quando você entende exatamente a dor, ou entende como explicar para ele que aquilo é benéfico para ele, você consegue criar um conteúdo bacana e que atinja essa persona. Aí nós temos a terceira ferramenta, que é a criação de persona, e essa daqui é do meu trabalho do MBA, tá? Qual era o desafio aqui? Eu tive uma aula de mobile, e aí a gente teve que criar um aplicativo. E eu pensei exatamente nas minhas necessidades. Quando eu vim morar sozinha, eu tive muita dificuldade de fazer supermercado, porque as coisas eu comprava demais ou comprava muito a menos, não sabia exatamente o que eu ia fazer aquela semana. E aí eu pensei assim, puxa, seria muito legal se eu tivesse um aplicativo que eu colocasse lá o que eu vou cozinhar, o que eu vou fazer, e aí ele calculasse para mim o que eu tenho que comprar. E aí eu desenhei esse estilo de aplicativo e eu tive que desenhar a persona. E aí vocês podem ficar à vontade para utilizar, porque aqui eu realmente descrevi uma pessoa, o cotidiano dela, qual o trabalho dela, qual é a educação, qual é os objetivos pessoais, profissionais, de exercício, você consegue se comunicar, você também foca exatamente seus produtos e serviços para aquele tipo de pessoa. Porque às vezes a gente pensa que massificar é a resposta, ou seja, dado para uma pessoa específica, e tudo bem, só que a gente precisa entender quem é essa pessoa, tá? Bom, entendemos o nosso objetivo, entendemos quem é a nossa pessoa, agora a gente vai pensar na jornada dela e como melhorar a experiência dela. Aqui eu trago algumas ideias de para o online, para o presencial, para o híbrido, para PDV, enfim, e aí espero que atenda aí um pouquinho. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho da lei de difusão da inovação. Essa lei, ela existe desde 1962 e ela foi criada por Everett Rogers. E o que esse cara fez? Esse cara, ele dividiu numa curva de adoção de produto quais os tipos de perfis que existem. Então, a gente tem aí 5 perfis. Os inovadores, que são os primeiros que adotam uma inovação. Os primeiros adeptos, geralmente são os líderes de opinião. A maioria inicial, quando você já consegue massificar um pouco. A maioria tardia e os retardatários. E aí, esse vídeo que eu trouxe para vocês, ele explica de uma forma muito bacana. Eu vou pedir para o Mário e para a Isa colocarem esse segundo vídeo, por favor. Você já reparou que algumas pessoas compram novos produtos ou adotam novos comportamentos primeiro que outras? Em 1962, Everett Rogers, um professor de psicologia, desenvolveu uma teoria chamada difusão de inovações para explicar esse fenômeno. Rogers descobriu que os indivíduos dentro de qualquer sociedade podem ser classificados como pertencentes a um dos 5 diferentes perfis de grupos, conforme o tempo que demoram para aderir a uma inovação. A teoria de Rogers nos diz que, se você pretende promover a adoção de um novo comportamento em larga escala, você precisa abordar os diferentes perfis de grupos utilizando canais e mensagens de comunicação distintos. Vamos falar de cada um dos grupos para entender melhor. Os inovadores constituem um grupo pequeno, mas importante, porque são sempre os primeiros a conhecer e aderir a uma inovação. Estão dispostos a assumir riscos, são aventureiros e gostam de estar na vanguarda. Os inovadores são os responsáveis por apresentar as inovações para uma parcela maior da população, uma vez que eles compartilham suas experiências com amigos e grupos de relacionamento. Os adotantes iniciais são também um grupo reduzido, formado por pessoas com visão de futuro que são, em sua maioria, líderes de opinião muito respeitados. O fato de aprovar a inovação tem um papel fundamental no processo de transpor o abismo.
termo usado para denominar o ponto em que a adoção de uma inovação consegue preencher a lacuna que separa os formadores de opinião da grande maioria das pessoas. Em uma população, cerca de 2/3 das pessoas pertencem aos grupos chamados de maioria inicial ou maioria tardia. A maioria inicial leva tempo para tomar decisões. Primeiro, eles irão observar as experiências dos outros e só irão adotar o produto depois de verificarem que ele traz vantagens claras e que ele se transformou no novo status quo. A maioria tardia são mais resistentes à mudança, mas são muito sensíveis à pressão de seus pares. Eles preferem que as inovações sejam muito bem testadas e amplamente utilizadas antes de se arriscarem a experimentá-las. E, finalmente, o último segmento a adotar um novo produto ou inovação é chamado de retardatários. Os retardatários são muito relutantes em mudar e também podem ser difíceis de ser alcançados por campanhas de marketing, por terem uma exposição muito pequena aos meios de comunicação. Antes de adotá-la, eles tendem a esperar até o momento em que a inovação tenha se tornado comum e, em alguns casos, sequer chegam a aderir. Pense em algumas das inovações ocorridas em âmbito global nos últimos anos. Mídias sociais, por exemplo, difundem-se rapidamente e muitas pessoas aderiram em pouco tempo. Outras inovações, como o uso de energia solar, são disseminadas muito mais lentamente e pode demorar décadas até que haja uma adoção mais ampla. Assim, da próxima vez em que você estiver promovendo um novo produto ou comportamento, tenha em mente a teoria da difusão de inovações e adapte os seus canais de comunicação e suas mensagens. Isto irá ampliar as suas possibilidades de incentivar uma adesão em larga escala. Bom, aqui a mensagem é: entender o perfil ajuda no posicionamento da mensagem-chave e dos canais de divulgação do produto ou do serviço. Aqui eu posso falar um pouquinho que, por exemplo, quando a gente tem um líder de opinião e a gente trabalha aqui na 3M, geralmente ele está nessa... Opa! Eu e o mouse, né? Eu e a tecnologia. Ele geralmente está na região de primeiros adeptos. São os mais corajosos e eles que contribuem para... Bom, e aí eu vou trazer uma ferramenta, essa todo mundo já conhece, mas é sempre bacana reforçar e que tipo de material que a gente pode trazer em cada uma. Então, essa é a jornada do cliente: consciência, consideração, aquisição, retenção e encantamento e lealdade. Essa é a que a gente mais estuda em marketing, né? E aí, como é que a gente traz isso para o conteúdo? Na conscientização e necessidade de mudança, a gente precisa entender que tipo de conteúdo a gente tem que atrair os novos entrantes. Então, eu vou usar aqui 6 principais passos para fazer um conteúdo. É bem abrangente e você traz uma conscientização de que, puxa, eu gostaria de saber se existe uma metodologia para eu criar conteúdo. Então, pensar nisso, nessa primeira fase, que tipo de conteúdo você pode trazer considerando o seu produto ou o seu serviço. Você precisa demonstrar qualificação, porque você está concorrendo com muita gente, tem que trazer confiabilidade, credibilidade e fazer uma pesquisa de percepção. É sempre bacana também para você ter essa primeira visibilidade. Na consideração, você já avança um pouquinho no conteúdo, você já aprofunda um pouquinho mais. Você já traz uma proposição de valor maior sobre o seu negócio, você traz um website com mais informações e, obviamente, a gente tem um canal também que é a equipe de vendas. É aí que eles entram também em ação. Na avaliação de opções, você precisa pensar em como trazer uma experiência do cliente um pouco diferente. Trazer um user experience, trazer mais interação, uma experimentação do seu produto, quem sabe. Na conversão, aqui a gente recomenda? Trazer um teste. Se o seu é serviço, traga 50% de desconto na primeira utilização. Quantas vezes a gente não vê isso na internet e acha que é balela, mas não. Nessa hora, quando a pessoa está pensando em qual produto que ela vai adquirir ou qual serviço ela vai adquirir, por que não experimentar por 50% do produto inicial? Fazer ações de engajamento,
eventos, enfim, promoções, como eu dei exemplo agora, e o encantamento. No encantamento e lealdade, você precisa pensar em um conteúdo extremamente personalizado, customizar mesmo. É ali que você ganha o seu cliente para que ele retorne e queira mais, né? Então, não pense só em conteúdo, pense também um pouco na questão dos seus produtos, no seu serviço, como você pode implementar isso. E aí eu vou trazer aqui um slide que foi uma amiga minha que ela super me indicou, a Tami, e as meninas estão vendo aqui, estão reclamando que eu não falei delas, né? Que elas estão assistindo a live. Um beijo para elas, obrigada por todo o apoio. Que é a parte de conexão e humanização. Bom, aqui, o que é importante você pensar? Que as suas soluções não são baseadas na sua experiência, e sim pela visão do outro. Então, eu trago novamente um mapa de empatia. Pensa na visão do outro e como você vai se comunicar na linguagem do outro. Sair desse achismo, né? De que eu acho que o meu cliente gosta disso. Não, aqui a gente precisa trabalhar com fatos. Sair a campo e descobrir o que as pessoas envolvidas falam, fazem, pensam e sentem. Entender o real desafio dessa pessoa. Identificar os pontos que você não fazia ideia. Definir o problema antes da solução. Encontrar soluções, e aí que entra você e o seu time. Por quê? Tem uma diversidade interna também. Eu tenho uma experiência diferente da do Mário, uma experiência diferente da Isa. Então, as diferentes perspectivas, quando você reúne isso numa sala, você consegue encontrar soluções que você nem imaginava. O design thinking trabalha muito isso. Então, até recomendo que, se você tiver um tempo de fazer esse curso, vale muito a pena, porque te expande muito o mundo. Testar as soluções, eliminar aquele que não tem engajamento e evoluir com as mais promissoras. Então, não tenha medo de mudar de ideia. Às vezes, a gente vai com uma ideia tão fixa de que aquilo vai dar certo, e aí, quando você faz uma pesquisa, você percebe que não é aquilo. Mude, não tem problema você mudar quando é para beneficiar o seu cliente. E aí, eu quero falar rapidamente de neuromarketing. Não sou conhecedora de neuromarketing, mas eu sou encantada por esse assunto, porque o neuromarketing, ele estuda as motivações para as nossas escolhas. E aí, eu lamento desapontar algumas pessoas aqui na live, que eu sei, mas não, suas escolhas não são totalmente racionais, e o neuromarketing comprova isso. É comprovado que grande parte das suas decisões são movidas pelo carro-chefe, a emoção. Então, tem um livro muito legal, eu esqueci o nome da autora, mas depois eu posso trazer, e aí o Mário pode divulgar no LinkedIn. Ele é de capa azul, inclusive, e tem uma frase muito legal, que para tomar uma decisão, nosso cérebro pode ativar 3 mecanismos: a razão, a emoção ou o instinto. E, por sua vez, o neuromarketing tem como função entender como funcionam esses mecanismos. Então, para quem gosta de experiência do cliente, neuromarketing é um tema bem legal para trabalhar. E aí, falando um pouquinho mais de experiência do cliente, a gente pode oferecer oportunidades para experimentação de produtos e serviços. E aí, aqui eu trago alguns exemplos, como estandes de degustação no ponto de venda, ou atividades especiais. Vocês já repararam um movimento muito grande dos shoppings que utilizam as datas comemorativas, como Papai Noel, Natal, Páscoa, ou as exposições, que agora é a nova modinha, como, por exemplo, recentemente a gente teve a exposição da Pixar no Shopping Eldorado. Nada mais é que para atrair os consumidores no shopping, trazendo como consequência a compra do produto. Então, aí você precisa achar uma forma criativa de trazer o seu cliente para a sua loja, ou para o seu Instagram, ou para o seu LinkedIn. Outra coisa que é muito legal e também é comprovado que funciona em todas as lojas, que é estimular os 5 sentidos em lojas físicas. E é possível no virtual também. Eu tive uma matéria disso no MBA e eu fiquei impressionada que realmente faz total sentido. Então, os 5 sentidos numa loja é fácil de descrever, né? Quando você entra numa perfumaria, a loja está toda cheirosa. Quando você entra numa loja bem organizada, com as cores e combinações, enfim, atrai também. Tem lojas que, por exemplo, faz um dia de comemoração e abre um champanhe.
já ativa o paladar. Ou serve uma bebida, um café, tem lojas que fazem isso. Não é só as ricas, não. Tem loja que se engaja para trazer o consumidor. E eu vou dar um exemplo, aqui perto da minha casa tem uma casa mineira incrível, e todas as vezes que eu vou lá, por mais que eu já seja cliente, eles me oferecem um pão de queijo quentinho, todas as vezes que eu vou lá. Então, é uma forma de você fidelizar a atenção, o carinho, né? E, enfim, escuta também, né? O som ambiente. Se você... Imagina você entrar numa loja que vende roupas para senhores e tá tocando um rock pesado, metal pesado. Você acha que aquele cliente vai ficar? Não vai também. Então, tudo isso precisa ser pensado. E no online? Aí vocês me perguntam, tá, o online ainda não existe tato, não existe paladar, mas a visão, ela cumpre a função do paladar e do tato. Se vocês perceberem, se vocês entrarem numa loja de comida e as fotos forem bem atrativas, quem nunca entrou numa... Essa é uma pergunta muito legal, porque eu faço isso com as minhas amigas, inclusive, quando a gente vai comer. A gente abre o Instagram para ver as comidas. Então, a gente come com os olhos já. Então, a gente já imagina que aquele prato vai ser bom, porque tá aparecendo uma fumacinha em cima, e aí dá a sensação de quentinho. Então, tudo isso precisa ser pensado. Um outro case que eu gostaria de trazer é a Amaro. A Amaro também é uma loja que me surpreende. Todas as vezes que eu entro para verificar roupa, eu não sei se eles estão fazendo muito isso, eu percebi que eles pararam um pouco com isso, mas no passado, principalmente na pandemia, você conseguia ver as modelos em diferentes tamanhos, PMG. Então, você conseguia visualizar se aquela roupa iria ficar bem em você, se você usa P ou se você usa G. Isso também é uma coisa muito legal, porque você se aproxima um pouco mais. Aí, uma outra ideia também, que eu já vi isso num site, foi um case também no meu MBA, tem sites que oferecem playlist do Spotify de graça. Então, você consegue brincar com a playlist e não precisa ser assinante. Então, são coisas que a gente consegue pensar, precisa sair da caixinha, mas é possível. Outros exemplos que eu dei, em parcerias de eventos ou lançamentos de filme. Eu já fui num lançamento de filme da Disney. E a experiência foi incrível. Também falar de experiência do cliente, não falar de Disney é impossível. E eu fui num lançamento, eu fui convidada para um lançamento do Homem-Aranha, o último. E lá, eles fizeram um lounge que você entrava, tirava foto, e aí tinha a Ruffles patrocinando com o novo sabor deles, a Coca-Cola. Então, essas parcerias também te ajudam a entrar no mundo da persona que você quer trabalhar. Aí eu já falei isso também durante a live sobre serviços, que ofertar a primeira vez é grátis ou 50% de desconto, é uma forma de criar uma experimentação. E aí temos os famosos RV, RA, metaverso, gamificação, visita 360. Para quem não sabe, realidade virtual e realidade aumentada são formas de você também trazer uma experimentação. Aqui eu gosto de trazer o case da Tokstok. É incrível que quando você está comprando alguma coisa dentro do aplicativo da Tokstok, você consegue mirar a câmera em algum lugar e eles fazem realidade aumentada. Você consegue colocar o móvel naquele espaço para ver se cabe e se combina com a sua decoração. O metaverso, a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu tenho um vídeo bacana para apresentar para vocês. Gamificação. Gamificação é a palavra do momento. É sair dos treinamentos ou das características e benefícios simplesmente falado, mas trazer um plus. E aí um case que eu trago para vocês é da Avon. A Avon, ela fez, acho que num Big Brother do passado, ela fez um joguinho para fazer o lançamento do novo batom deles. Ou foi do esmalte, não me recordo agora. E aí você tinha um avatarzinho, e aí você ia brincando com esse avatarzinho, era um joguinho, e você ia aprendendo sobre os benefícios e características conforme você ia avançando. E aí você podia oferecer, ao final, se você atingisse todo o joguinho, você ganhava um desconto para adquirir o produto. Não tem coisa melhor para você criar uma experimentação onde a pessoa vai fixar um pouco melhor as características e benefícios. E visita 360. Para quem conhece, para quem já visitou um site de hotel, sabe que um visita 360 é a primeira coisa que você consegue fazer dentro de um site bem legal. Ou até mesmo o Google Maps.
O Google Maps, ele é uma visita 360. Quem nunca procurou uma rua e nunca soube onde era essa rua e aí foi dar uma olhada para ver se conhecia alguma perto? E aí eu vou trazer um último caso, mas nesse caso em específico, nesse caso da Dengo, eu vou compartilhar aqui, eu vou puxar essa tela aqui para minha apresentação. Não é essa, perdão. Essa é a minha da live. É esta daqui. Essa daqui, eu não vou conseguir colocar o vídeo para vocês, porque a gente fez um teste e o som estava um pouquinho ruim. Mas esse caso aqui foi durante a pandemia. O que a Dengo fez? Para não tornar a venda deles totalmente digital, eles criaram um formato. Deixa eu ver se dá para clicar pelo menos um play para vocês verem um pouquinho. Eles criaram um formato onde o vendedor estava na loja e aí você, por chat, conseguia conversar com ele e falava, olha, eu estou procurando um presente assim, assim. E aí ele ia apresentando para você, ao vivo, as opções. E aí quando você... Depois eu posso compartilhar esse link para vocês. E aí depois que você seleciona o que você quer, aparece no canto qual é o produto, as características do produto e o valor, e você pode comprar ali mesmo. Então, eles tentaram tornar a venda deles, sair um pouquinho de um momento que é uma pandemia que você não podia sair, tornar um pouquinho mais humanizado. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação. Agora, eu queria pedir para a Isa e para o Mário colocarem o último vídeo que vai falar um pouquinho de metaverso e o que esse mundo, o que é esperado desse mundo, né? Connection is a spark that gives our lives meaning. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey, Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. So this next. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. But I think we should Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it. place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have two planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring A the arm world down. where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here. And here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. Bom, esse vídeo ele traz um pouquinho do que é esperado do metaverso, né? É facilitar o nosso dia a dia, é conectar pessoas que estão distantes, trazer a saúde para mais perto, enfim, tem muitas possibilidades aí, a gente ainda está descobrindo o que vai ser desse mundo. E aí eu trago uma ferramenta 1 Plus, que é a jornada do Starbucks, e aqui é uma ferramenta que é possível você também aplicar e desenhar. A gente começa vendo aqui os touch points. O que são os touch points? É exatamente como o seu cliente vai se comportar indo numa loja. Então, ele pode sair
do escritório, pegar o carro dele, ele vai entrar na loja, vai pegar a fila, vai fazer o pedido, vai pagar, vai sentar, vai beber, vai trabalhar, ou vai pegar para levar embora, e vai pegar o carro dele de novo. Então, quando você desenha isso, você consegue, primeiro, desenhar o que é esperado dessa experiência, qual é o mínimo. Então, quando ele entra, o que é esperado? Que o som não esteja muito alto, quando ele estiver trabalhando, ele espera ter um conforto, um pequeno conforto, ele não quer ter uma fila longa. Então, você desenha aqui o que é esperado dessa experiência. Na linha de cima, tanto que tem uma linha aqui de baseline. Essa baseline é o que é esperado, fica aqui embaixo. Quando você quer enriquecer a experiência, você já acrescenta algumas outras coisas, como, por exemplo, quando você entra na loja do Starbucks, você gosta do cheirinho do café, você gosta do ambiente, você gosta da conveniência de pagar com aplicativo, de não pegar fila, enfim, de fazer a solicitação e só esperar seu nome, enfim. O Wi-Fi de graça, as poltronas. Então, você pode fazer isso em qualquer tipo de negócio. É só você saber desenhar e fica à vontade também para tirar um print dessa parte. E aí, enfim, eu entro no quarto passo. Eu prometo que estamos acabando, vai ser mais rápido agora. Aqui a gente fala da análise dos concorrentes. Não tem como fazer uma experiência, não tem como você analisar seu negócio se você não analisar o que os seus concorrentes estão fazendo. Aqui o objetivo é entender seu diferencial, entender sua vantagem competitiva e entender a atuação dos seus concorrentes perante você. Então, aqui é uma tabelinha simples, você pode colocar os seus concorrentes e fazer algumas perguntas. Aqui eu trouxe 3, que qual é o principal diferencial desse concorrente, o que vocês têm em comum, o que você se diferencia dele e o que é importante para a sua persona. Então, aqui você pode desenhar, fazer esse brainstorm com a sua equipe também e entender um pouquinho mais sobre os seus concorrentes e como atuar de forma diferente. E um plus aqui seria a estratégia do Oceano Azul. Para quem conhece esse livro, sabe que esse livro é incrível para te ajudar a se diferenciar dos concorrentes. Qual é a principal teoria desse livro? Que você e os seus concorrentes estão numa maré vermelha. Mas quando você descobre o seu diferencial, os seus valores, o que é de diferente do seu negócio, você começa a transitar num oceano azul, onde você não tem concorrência. Então, ele traz muito forte o exemplo do Cirque du Soleil, que naquele período, quando iniciou o Cirque du Soleil, já estava começando alguns protestos de uso de animais em circos, já não agradava mais o público, precisava de um diferencial, e foi aí que eles revolucionaram o tipo de circo, que a gente já conhece o sucesso que é. E dentro desse livro tem muitas ferramentas que te ajudam a diferenciar dos seus concorrentes, então vale a pena a leitura também. Enfim, vamos para o quinto, criação de conteúdo. Aqui a gente fala da jornada em um outro formato, no formato de funil. Então, quando você tem aqui, nesses pontos aqui, aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração, foi tudo que eu expliquei para vocês lá atrás. Só que aqui a gente divide essa jornada em 3 categorias. O topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil. O topo de funil é para atingir o maior número de pessoas, considerando o momento deles de aprendizado e reconhecimento do problema. Então, vou dar um exemplo aqui. Para quem ainda não sabe, não tem um pouco de noção que tem aquele problema, para aquele cliente que não sabe que tem aquele problema, eu vou usar um exemplo de saúde, tá? 5 passos para começar a se exercitar, ou 6 principais passos para começar um conteúdo. Então, a gente está falando com pessoas que ainda estão detectando sua necessidade. Já ao meio de funil, a pessoa já sabe que tem um problema. Então, esses posts precisam ter um pouco mais de foco, como, por exemplo, malhar em casa ou malhar na academia. Saiba qual é o seu melhor estilo. E os de fundo de funil, aqui o seu cliente está na fase de tomar a decisão. Então, você tem que ser mais assertivo ainda. Por exemplo, entenda como um personal trainer pode mudar sua forma de treinar e como a nossa empresa pode trazer para você os benefícios de saúde.
Então, aqui você já consegue entender um pouquinho melhor como desenhar isso. E aqui eu coloco alguns exemplos de como você pode criar esse conteúdo, como posts de blog, infográficos para topo de funil, meio de funil. Você já pode ter um e-book mais específico, o próprio site, maior divulgação do seu site. E para fundo de funil, aqui você já tem que ter, por exemplo, artigos e divulgações de pesquisa sobre saúde, quais foram os últimos estudos, né, sobre quem se exercita ou quem não se exercita. E aqui o nosso objetivo é apresentar duas ferramentas, que é o mapa de tópicos e o cronograma de conteúdo. Esse daqui é a ferramenta de mapa de tópicos. Nada mais é que uma tabelinha onde você vai definir quais são os seus tópicos principais. Então, por exemplo, malhação, cardio, nutrição, esses são os seus tópicos gerais. E aí você consegue desenhar nos subtópicos exatamente que tipo de conteúdo você vai fazer para o seu cliente, né? Aqui no topo de funil tem que ser algo de fácil assimilação, no meio de funil um aprofundamento, e aqui o solução do seu negócio. E o importante, em todas as etapas você precisa ter um call to action. O que é o call to action? É ter uma ação do seu cliente. No topo de funil, o que você pode pedir? Você pode pedir o nome e o e-mail dessa pessoa, para que você possa mandar mais e-mail marketing para ela, né? No meio de funil. Já no meio de funil, você pode pedir para ela telefone ou cidade onde ela está. Porque se você quiser trabalhar um pouco de geolocalização, você já vai ter mais informações. E no fundo de funil, fale com o nosso especialista, fale com a equipe de vendas. Então, é importante você pensar na jornada e pensar em como estruturar esse conteúdo. Aqui na sexta ferramenta é o cronograma de conteúdo. Nesse cronograma, a gente pensa em duas coisas. A primeira é o AIDA. O que é o AIDA? É atenção, interesse, desejo e ação. Nada mais é que uma outra forma de desenhar a sua jornada. Você pode mudar essa nomenclatura. Mas aqui a ideia é que você cria um cronograma para o ano inteiro, porque você consegue detectar em cada fase da jornada da sua persona que tipo de ação você vai fazer e quando. Aproveitar datas comemorativas, aproveitar os meses de alta venda, por exemplo, se você tem uma comunicação de promoção, você pode colocar no mês que não tem tanta aderência. Então, pensar um pouco nisso e pensar quem vai ser o responsável e quais canais. Se vai ser online, se vai ser presencial, se vai ser híbrido, enfim. Quanto vai custar e priorização, porque não dá para fazer tudo, né? A gente não tem o dinheiro para fazer tudo e a gente também não tem recurso humano. Infelizmente, muitas empresas não têm um recurso humano para fazer tudo. Então, priorizar. Se o seu cliente está no momento da jornada que ele desconhece a sua empresa, então a sua priorização tem que ser aqui na atenção. Mas se o seu cliente já conhece bem e você precisa fidelizar um pouquinho mais ele, então vamos pensar em ações, em atividades que atraia essa ação, né? Priorizar essa última linha aqui. E as métricas, que é o meu último tópico, né? Que são as métricas ou os KPIs. Então, as métricas as pessoas veem como vilões, mas não são, gente. As métricas nada mais é do que entender se você está no caminho certo. É entender seus objetivos lá no círculo dourado, suas ações durante a descrição da persona, na jornada, estão alinhados, sair do achismo, porque eu acho que meu cliente, e redirecionar sua estratégia, porque como eu falei, a gente às vezes pensa que está no caminho certo, mas não está. E aí eu trago o caso de quando eu auxiliei a minha amiga no negócio dela de contabilidade, a gente fez essa metodologia e eu tinha como certeza que os clientes dela eram do Instagram. E aí a gente descobriu que eles eram do Facebook. Então a gente teve que repensar nas comunicações dela para o Facebook, porque a maioria dos clientes estavam lá. Então, nada mais é do que as métricas para te ajudar a entender se você está fazendo corretamente.
Eu não vou passar por todas as métricas, porque são muitas métricas, mas aqui a mensagem fica que no mundo virtual, né, ficou muito mais fácil metrificar. A gente, além de diminuir os custos em marketing promocional, em testes AB, a gente consegue metrificar melhor. E tem muitas, tem para ad server, tem para redes sociais, tem para offline geolocalização, tem métricas de aquisição, de e-mail marketing. E aí, os mais importantes e o que eu chamo aqui a atenção, que são as métricas para o negócio. É entender se o retorno do seu investimento está indo corretamente para o canal correto, se você está investindo nas ações promocionais corretas, se você está fazendo uma boa análise das campanhas, se as suas vendas online são maiores do que suas físicas e como melhorar isso, taxa de conversão. Então, é importante vocês, toda ação, ter uma métrica, para que você consiga mensurar isso. E as métricas de pesquisa de satisfação é o pós ali, né? Eu uso muito nas minhas ações. A gente não, na 3M, por compliance, a gente não verifica o retorno de investimento das nossas ações educacionais. Aqui no Departamento de Educação Médica, a gente vê o NPS Score, ou seja, se aquela pessoa indicaria o nosso curso, se ela gostou do nosso curso, o que ela achou da didática do palestrante. Inclusive, se o Mário fizer uma pesquisa de satisfação aqui, manda para mim, porque eu gosto de ver também. Então, é importante você saber quais são as métricas corretas para o seu negócio. Vamos fazer. Opa! Então, era isso que eu tinha para falar. Falei demais. Obrigada para quem ficou até o final. Espero ter contribuído um pouquinho aí. Contribuiu demais, Bah. Muito obrigado. Deixei aberto aqui para as pessoas que quiserem fazer perguntas também. Quem quiser enviar perguntas, a gente pode mandar para a Bárbara depois e ela pode trazer as respostas. Aqui no nosso canal do LinkedIn está aberto aqui, vai ficar disponível a live para todos vocês terem acesso. Bah, tem alguma coisa que você gostaria de comentar aqui com a gente antes da gente finalizar a nossa live? Não, eu estou à disposição. Quem quiser me adicionar no Instagram, no LinkedIn, perdão, fica à vontade. Eu tenho também um Instagram de fotos de viagem, que, como eu disse, é uma das minhas paixões, fotografia. Então, fiquem à vontade para me adicionar. E qualquer dúvida ou qualquer material que vocês queiram também, pode avisar o Mário, eu mando para o Mário também, ou me acionar diretamente. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Bah, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Pessoal, para finalizar aqui, eu só queria lembrar para vocês que nós vamos ter outras lives ao longo do mês de abril. Eu citei uma delas aqui com Wilson Borges, foi presidente de empresas como a Medley, foi diretor na Pfizer e outras grandes empresas. Ele vai falar sobre equipes de alta performance, isso dentro do nosso programa. Não se esqueçam de se inscrever aqui no link da descrição, para que vocês recebam notificação a respeito de lives como essa. Nós temos lives de vários formatos, podcast, nós temos como a da Bárbara hoje, uma live mais expositiva com informações super atualizadas para trazer atualidades para vocês e para a gente poder trocar essa ideia. No post do Wilson e na live do Wilson, vocês vão perceber que a gente vai fazendo um formato um pouco mais de podcast, trazendo as experiências deles, fazendo perguntas, e vamos trazer outros palestrantes globais para vocês saberem um pouco mais de novidades no mundo corporativo, questões de conteúdo, como que a gente linka a estratégia ao conteúdo. Vamos trazer diretores e pessoas que fazem a criação de conteúdo. Lembrando que o nosso principal patrocinador desse programa é a NetWire. A NetWire é a criadora do Global Connections e a NetWire faz serviços de tradução de projetos multilingües para empresas como Facebook, TikTok, John Deere, Tramontina, Karcher e várias outras empresas da área de maquinário, tecnologia, Oracle, Adobe, empresas gigantes, mundiais. Então, não se esqueçam de entrar em contato conosco, caso vocês precisem de alguns desses serviços. Esse programa ele é um programa não comercial. A gente só está aqui anunciando quem são o nosso principal patrocinador.
E não se esqueçam de entrar novamente aqui pela última vez, entrar no link da nossa descrição e se inscrever no nosso programa. Muito obrigado por estar conosco até aqui e tenha uma ótima noite. Obrigada, até logo. gente.